Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Daniela, faço parte da equipe de trabalho da USE Distrital de Santo Amaro e também do Centro Espírita Seara do Mestre. Hoje estou aqui para dar continuidade ao projeto Minutos do Evangelho, um estudo continuado da obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós abordaremos o tema contido no capítulo 27, Pedi e obtereis, dos itens 9 ao 15, que é intitulado como Ação da Prece e a Transmissão do Pensamento. Nestes itens que eu mencionei para vocês, Kardec ele nos inicia os esclarecimentos acerca da ação da prece, nos indicando que a prece é uma evocação, através da qual nós nos conectamos ao Espírito a quem nos dirigimos. E é interessante que ele nos coloca que nós podemos fazer essa evocação para um pedido, para um agradecimento, para uma glorificação. E independente das motivações que nos levem a fazer essa evocação, ela se dá, né, ela se completa através da ação de nosso pensamento. É através do nosso pensamento que nós nos conectamos com os companheiros espirituais, né? E a gente pode perceber, através da leitura desses itens e do próprio capítulo 27, que nós não temos uma receita feita e pronta, mas precisamos de algo essencial, que é o amor, que é o sentimento que está em nosso coração, a boa vontade, né? Então nós podemos fazer uma oração pedindo em favor ou agradecendo em favor de um irmão que está desencarnado, um irmão encarnado, ou até para benefício próprio. Não tem problema nenhum, né, em fazermos uma oração em nosso próprio benefício. Nós, na verdade, só teremos boas resoluções a partir do momento que iniciamos esse procedimento e adotamos para a nossa vida. Não tem nenhum problema fazer oração em nosso favor. É claro, gente, que nem tudo o que nós almejamos, nós temos condições de obter. Porque quem nos conhece e o ser que sabe exatamente quais são as nossas necessidades é o nosso Pai Todo-Poderoso, Deus, né? Ele conhece quais são as nossas necessidades para nós seguirmos a nossa trajetória. Então, por mais que muitas vezes a gente peça algumas coisas, nem sempre a gente pode obter. Mas isso prejudica de alguma forma a ação de nossa prece? De maneira nenhuma. A prece é sempre um benefício em nosso favor, em favor de terceiros, né? Nós podemos direcionar as nossas orações a quem quer que seja. Durante a preparação desse trabalho, desse bate-papo, eu encontrei várias imagens muito bacanas associadas à força do pensamento, né? A força que tem as nossas vontades emanadas através de nosso pensamento, porque tudo se inicia aqui, né? É a cabeça associada aos nossos sentimentos. E é tão interessante que quando pensamos, nós automaticamente projetamos, né? É algo instantâneo. Então imagine que nós queremos começar a ouvir uma música. Para que possamos sintonizar naquela rádio de nossa preferência, a gente tem que fazer lá. Agora está mais fácil com o meio digital, né? Mas para nós nos conectarmos àquela música, àquela rádio, a gente tem que sintonizar no canal correto,
não é verdade? Se eu não sintonizar no canal correto, eu não vou conseguir ouvir a música que eu gosto, a música que me faz bem, né? E assim é com a oração. Nós precisamos nos conectar através de nossos pensamentos. E o pensamento tem força, né? O pensamento, ele pode muito mais do que nós imaginamos. Tem um exemplo muito interessante num livro do Chico Xavier, Lindos Casos de Chico Xavier, em que conta a história, um trecho, uma passagem da vida de Chico. Ele psicografava várias receitas, né, do Dr. Bezerra de Menezes. E em uma determinada situação, ele estava super apressado para ir ao trabalho, né, atrasado, e uma senhora parou no meio do caminho pedindo para que ele ajudasse a entender do que se tratava aquela prescrição. Putz, e ele no início ficou meio preocupado porque ele estava atrasado já, né, para o trabalho. Então ele pediu para que falasse, para que pudesse dar orientação depois. Observando essa situação, Emmanuel se aproxima e fala: vai lá, dá uma olhadinha para ver o que ela quer, né? Já está tão atrasado. Então, Chico voltou, deu a orientação e seguiu o seu caminho. Quando ele está já adiantado, um pouco mais à frente, Emmanuel pede para que ele olhe para trás e observe as energias positivas que a senhora, que eles chamam no texto de Alice, estava emanando em favor do Chico, né? Porque ele tinha ajudado a sanar aquela dúvida. Então, Chico, nessa oportunidade, recebeu aqueles pensamentos mais bonitos, né? Daquela pessoa que estava grata por ter tido aquela ajuda. E aí Emmanuel fala assim: olha só, Chico, imagine se ao invés de falar vá com Deus, ela dissesse magoada, vá com o diabo. Imagine o que lhe seria direcionado, né? Então a gente percebe que através desse exemplo, que o pensamento, tudo começa através do pensamento, né? Então, com as nossas orações, com as nossas preces, nós não encontramos as limitações que a matéria nos impõe. Muito pelo contrário. Poxa, mas eu posso fazer uma oração e essa oração surtir efeito em alguém que está lá do outro lado do oceano? Não tenha dúvida. Uma oração, uma prece, nunca é perdida, porque nós nos conectamos através do pensamento com os nossos irmãos espirituais. E isso tem poder, né? Isso faz todo sentido se nós, por exemplo, começamos a observar quais são os nossos pensamentos no momento que nós estamos fazendo a prece, né? É interessante sempre saber que nós temos que estarmos conectados para que não sejam apenas palavras saindo da nossa boca. Precisamos conectar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Lá na questão 662 do Livro dos Espíritos, nós encontramos a seguinte afirmação: que o pensamento é a vontade, representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. O nosso corpo pode estar paradinho, ó, da forma que eu estou aqui, mas o meu pensamento pode estar muito longe, porque não encontra as barreiras da matéria, do físico, né? E como que ele consegue, como que o pensamento consegue se movimentar dessa forma, nessa ilimitação, né? De forma ilimitada e tão poderosa. Conta como veículo o fluido cósmico universal. Lá no Evangelho nos diz o seguinte, que assim como o som se propaga com o ar, os nossos pensamentos se propagam
através do fluido cósmico universal, que ocupa todo o universo, né? Que compõe, faz parte da composição de todos os corpos, né? Da criação divina. Só que nós temos uma diferença entre o som e o nosso pensamento, que é direcionado através do fluido cósmico universal, que é a limitação. Para os nossos pensamentos, como eu mencionei para vocês, não existe limitação. Já para o som, sim. Se nós observarmos, né, nos estudos da física, nós iremos perceber, por exemplo, que o som não se propaga no vácuo. Existe uma limitação para a sua propagação. Já para o pensamento, não existe essa limitação, né? É importante, quando nós direcionamos esse pensamento através de nossas orações, de nossas preces, nós tenhamos um bom sentimento, né? Um sentimento livre dos nossos egoísmos, das nossas paixões, direcionando o que nós temos verdadeiramente de melhor, né? Imaginem um celular. Quando nós discamos o número para quem nós queremos ligar, nós não conseguimos falar com a pessoa. É dessa forma né, grosseiramente falando, que funciona o nosso pensamento. Nós nos conectamos com a pessoa e através do fluido cósmico universal, essas energias lhes são encaminhadas, né? Ou até para os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos espirituais ou a Deus diretamente. É claro, gente, que quando nós fazemos uma oração em favor de alguém ou fazendo algum pedido em nosso benefício para um espírito que nós pedimos a intercessão, esses pedidos são sempre direcionados a Deus. É a misericórdia divina que observa quais são as condições e se é possível atender ao nosso pedido. Mas se nós direcionamos no sentido de obter um benefício, esse sentimento, esse pensamento é sempre direcionado, né? É claro que pode ser que nós não consigamos nos libertar de alguma dificuldade que muitas vezes nós que causamos, né? Mas isso traz uma paz para o nosso coração. A prece, na pior das hipóteses, sempre, sempre, sempre nos trará algum benefício. Então, na verdade, não existe nenhuma prejudicialidade fazer uma oração, fazer uma prece em prol de um ente desencarnado, de um ente encarnado, ou para o nosso próprio benefício. Seremos sempre beneficiados, principalmente se temos uma boa intenção, né? Mas é só as pessoas de bem que conseguem obter de acordo com os desígnios de Deus, a aceitação dessa oração. É claro que os nossos companheiros e até mesmo a gente, né, que ainda temos dificuldades, muitas vezes pode ser que não tenhamos o sentimento, o melhor pensamento, mas a prece vai sempre nos beneficiar. Lá no Evangelho, no capítulo 27, no item 11, diz assim, que pela prece obtém o homem o concurso de bons espíritos que ocorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções. Os nossos companheiros, eles estão sempre próximos a nós. Só que muitas vezes, através de nossas ações, de nossos comportamentos, nós nos distanciamos deles. E através da prece, é possível, sim, nós nos aproximarmos, como a gente lê no Evangelho, desses bons espíritos, né? Desses companheiros. Isso não quer dizer que haverá uma infração à lei de Deus. Então eu vou me livrar de tudo o que eu quero e de tudo o que me causa alguma dificuldade.
Muitas vezes, o que nós entendemos como dificuldade é o remédio que nós precisamos para sanar as nossas paixões, o nosso egoísmo, né? Então, e muitas vezes essa dificuldade somos nós que causamos. Então, a prece, ele nos ajuda a afastar esses maus pensamentos, né? Nós temos, claro, a companhia desses companheiros, desses irmãos espirituais que estão conosco através das nossas orações, mas eles não fazem com que nós deixemos de passar por alguma situação. Mas a misericórdia divina observa cada um dos nossos atos, cada uma das nossas situações e, se for o caso, de nos beneficiar de alguma forma, Deus vai fazer, porque Ele é justo, porque Ele é correto, né? Diferente de nós que ainda temos tantas dificuldades a trabalhar, né? E a gente não pode esquecer também, gente, que nós não somos ainda perfeitos, né? Somos ainda, na grande maioria, irmãos em constante estado de aprendizado. Mas isso não faz com que a oração seja pior ou melhor que outra. O importante é nos entendermos que existe um ser maior que está acima de nós, né? Demonstrar um pouquinho do que seria essa prova da humildade, entendendo que somente Deus, só Deus sabe o que é bom e ele leva em conta essa intenção que nos acompanha, das situações que nós vivenciamos, né? Deus tudo observa, né? E ele nunca desconsidera um ato bom. Nós lemos e podemos observar tantos ensinamentos no Evangelho, que sempre nos pede caridade e humildade em nossos atos. E a oração, a prece, é um ato de humildade, né? Então a gente não precisa de longas palavras, palavras bonitas, né? Cheias de dificuldades de entendimento. Não precisa de nada disso, né? Nós precisamos ter em nossos corações um bom sentimento, né? E através dos nossos pensamentos associados ao fluido cósmico universal, esse nosso pensamento pode ir longe, né? Pode se conectar aos irmãos que estão nos acompanhando, que levarão a Deus aos nossos pedidos, os nossos agradecimentos. A gente não precisa se preocupar com o traje, com forma de se comportar. Está tudo no nosso pensamento. É claro que existem situações que nos permitem, como diz no Evangelho, uma reserva, um recolhimento. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que estar em um lugar de absoluto silêncio, sem a presença de qualquer pessoa para que nossa oração seja ouvida, né? Porque como a gente começou falando, é através do pensamento. Então, o que nós tiramos de lição do nosso Evangelho segundo o Espiritismo é que o nosso pensamento que comanda as nossas ações. Se temos pensamentos e bons sentimentos, nós teremos condições de fazer qualquer prece, sem a necessidade de lindas palavras, um traje bonito, né? Quantas vezes nós vemos no Evangelho, e até mesmo através da parábola do fariseu e do publicano, né? A gente precisa, de fato, anunciar a todos que estamos fazendo as nossas orações como demonstração do nosso orgulho? De maneira nenhuma, né? Nós temos que nos comportarmos como os publicanos,
no exemplo dado pelo Cristo, né? Demonstrando humildade, demonstrando que somos maiores através da nossa humildade e não pelo nosso orgulho. Para encerrar, gente, eu gostaria de ler um trechinho para vocês, de deixar aqui registrado um trecho da prece de Cáritas, que é tão bonito, né? É uma prece tão bonita e que nos traz uma mensagem maravilhosa. Então, esse trecho que eu gostaria de ler começa da seguinte forma: Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança, a fé. Com isso, eu encerro essa nossa conversa com a gratidão, pedindo licença mais uma vez para encerrarmos esse trabalho iniciado com o projeto Minutos do Evangelho. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos.